Fala pessoal do canal Gestão Ambiental e Roça, tudo bem com vocês? Eu sou o Davi Xavier e sou tecnólogo em Gestão Ambiental de Formação. Gente, eu já garanto de antemão que esse vídeo vai deixar muita gente que vende curso na internet, vai deixar esse povo bolado. Até porque eu vou trazer aqui para vocês de forma gratuita, tá? Eu preparei uma videoaula gratuita com apresentação de slide e tudo mais, sobre como você pode estar entrando na área ambiental como consultor ambiental, oferecendo serviço aí de consultoria para a regulamentação ambiental das empresas, beleza? Empresas que tem em qualquer lugar aí na sua cidade, nas cidades vizinhas, na sua região. Eu preparei, pessoal, um guia tático de venda ambiental. Existe um procedimento, por exemplo, que consultores experientes seguem antes de chegar no empreendedor. E eu trouxe para vocês esse material aqui de forma gratuita para vocês. Então fica aí, tá? Não passe esse vídeo, não saia desse vídeo. Se não tiver tempo, assiste em outra hora, porque o material, de fato, está bem interessante. Talvez um dos materiais mais relevantes que eu já trouxe aqui para vocês no canal Gestão Ambiental e Roça, beleza? Vou falar para vocês um procedimento prático, né? O passo a passo do que você deve fazer antes de você abordar o empreendedor e como você faz esse contato com o empreendedor. Fazendo isso, pessoal, seguindo esse procedimento, vocês vão ver que é muito mais simples e é muito mais fácil do que vocês imaginam, né, para vocês estarem trabalhando de fato com a área ambiental. Muitos vão dizer que é necessário ter experiência, já ter passado por algumas outras empresas. Isso ajuda bastante. O conhecimento prático de vivência diária, ele ajuda bastante, mas não impede você que é formado, que ainda não trabalha com a área ambiental, de entrar e tentar trabalhar. A gente tem que tentar, pessoal. Eu não tive muitas pessoas para me direcionar. Eu meio que fui aprendendo tudo, entre aspas, sozinho. E o conhecimento que eu adquiri até aqui, eu tenho o prazer de passar para vocês. Então fica no vídeo que eu vou trazer para vocês, mais uma vez, de forma gratuita, o procedimento prévio para vocês estarem prospectando os seus clientes aí na consultoria ambiental. Tudo bem? Então, pessoal, já aqui na tela do computador, né, estamos aqui com o Guia Tático de Venda Ambiental. Como transformar, né, conhecimento técnico em contratos estratégicos e evitar, né, armadilhas fatais nas prospecção corporativa, tá? Que muita gente cobra, tá passando de graça aqui na sua tela. Tá bom, pessoal? Então, vamos aqui iniciar. De antemão, pessoal, como eu já falei no início, existe um procedimento, tá, técnico que os consultores experientes eles seguem para estarem, né, conseguindo seus clientes e posteriormente aí ter sua fonte de renda com licenciamento ambiental. Que é um procedimento bem simples que se você seguir esse procedimento, a chance de você ter sucesso ela é muito alta. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui, vamos para o nosso segundo slide. É necessário, pessoal, quando vocês forem iniciar, né, essa vida de consultor ambiental, vocês tomarem alguns cuidados, obviamente. Isso aí é para qualquer coisa da vida, tá? A gente tem que tomar cuidado com muita coisa, na verdade. E não é diferente com o nosso trabalho, porque aquilo que pode, ao invés de trazer para você uma fonte maior de clientes, pode muito bem te queimar, né, e te afastar aí dos possíveis clientes que você tem na sua região ou em outras cidades, tudo bem? É importante, pessoal, vocês saberem distinguir isso daqui, ó. Auditor disfarçado, eu coloquei esses dois termos aqui, o auditor disfarçado e o parceiro estratégico. O que seria, né, qual o erro que muita gente comete no início, né, para abordar o cliente, né, no momento de passar preço, né, de oferecer o serviço e tudo mais, é que às vezes a abordagem, a forma com que o cidadão conversa, faz com que o empreendedor, em vez de se abrir, né, falar do seu empreendimento, sobre as suas dificuldades, faz com que o empreendedor se feche. Até porque, para fazer esse contato, nós precisamos pensar, né, se colocar no lugar do empreendedor. O empreendedor, por exemplo, às vezes, dependendo do tamanho do empreendimento, o empreendedor ele tem ali, talvez, em média de 30 funcionários, né, 40 funcionários, às vezes 100 funcionários, às vezes 15, às vezes menos um pouco. Então, o empreendedor ele tem muitos problemas. Seja o problema ambiental, que está ali disfarçado, um problema que ele não está se incomodando ali no momento, mas que pode virar uma grande dor de cabeça para ele. E, além desse problema ambiental, né, meio que oculto ali ainda, aos olhos dele, na verdade, ele tem os outros problemas com gestão de pessoas, tem um problema com questões financeiras, tem as contas do mês para pagar. Então, a gente precisa se colocar no lugar do empreendedor e, às vezes, a gente usar os termos corretos, né, a linguagem correta para se comunicar com o empreendedor.
porque a gente não quer ser mais um problema na vida dele, a gente, muito pelo contrário, a gente está ali como um parceiro estratégico, tá? Como um parceiro para auxiliar, né, dar o suporte necessário para resolver os problemas e não criar mais problemas, ou passar a imagem de que a gente está tentando, ao invés de resolver, criar mais problemas. Não sei se foi muito claro na explicação, mas vai ficar um pouco mais simples agora. Essa postura aqui, ó, de auditor disfarçado, é o que você não deve adotar, é uma postura que você não deve adotar de forma alguma quando você for fazer o contato com o empreendedor. O que seria um auditor disfarçado? Chegar fazendo perguntas diretas à equipe, né, sem a bênção do dono. Eu utilizei esse termo aqui, na verdade, bênção, para falar mesmo de autorização, né, para substituir o termo de autorização, melhor, explicar melhor o termo de autorização. Então, você não pode conversar com os empregados, exemplos, funcionários da empresa, sem antes ter uma autorização do proprietário, porque isso vai trazer para você, para a sua pessoa, a figura do auditor disfarçado. Porque normalmente um fiscal do governo, como é que ele chega? Ele chega fazendo perguntas ao colaborador, fazendo uma investigação prévia ali para saber as questões, por exemplo, de comportamento, as questões que os colaboradores estão vivendo ali, né? Se estão trabalhando de acordo com as normas, beleza? Fazendo meio que uma auditoria disfarçada ali. Você será visto como um fiscal do Ministério Público, por exemplo, ou de algum outro órgão do governo, né? E o resultado será uma postura defensiva do empreendedor, assim como já tinha falado para vocês, e vai afastar vocês, por exemplo, desse primeiro cliente, e até dos demais clientes também, até porque os empresários no mesmo ramo, eles têm concorrência, mas também existe o contato entre eles, entendeu? Então, às vezes, pode queimar a sua imagem com os demais potenciais clientes. Então, é necessário, gente, adotar uma postura de parceiro, por exemplo, aqui, ó, parceiro estratégico. O papel do consultor na venda, ele não é fiscalizar, ditar o que está certo ou errado. É, de fato, se mostrar uma figura que vai resolver e que vai auxiliar e que vai amenizar ou prever, né, antecipar muitas dores de cabeça que o empreendedor pode ter com as questões, com os problemas ambientais do seu negócio, da sua empresa. Tá? Então, não é fiscalizar, mas sim proteger, tá, pessoal? O posicionamento deve focar na blindagem, tá, da operação contra multas, por exemplo, possíveis denúncias e paralisações operacionais. Essa questão paralisação operacional é algo que um empreendedor ele teme, né? Porque, assim como eu falei, o empreendedor tem muitas contas a pagar, tem funcionário trabalhando, tem problema com contratação, por exemplo, problema com demissão, gestão de pessoas, né? Que é muito complexo. Tem os fornecedores, né, que às vezes demoram, as compras demoram, material que não chega, então são muitos problemas que o empreendedor enfrenta. Ele não vai querer ter mais um. E você tem que chegar, que ele veja, que ele enxergue na sua figura alguém que vai proteger, que vai blindar o empreendimento dele de mais problemas. Né? Até que o empreendedor ele quer alguém que resolva o problema dele e não que traga mais problemas. Então é necessário saber passar essa diferença, não ser a figura do auditor disfarçado, mas e sim ser a figura do parceiro de negócio, do parceiro estratégico aí que vai facilitar a vida do empreendedor e não trazer mais problemas. Aqui eu separei, pessoal, quatro aspectos aqui, ó, tá? Onde o X marca o que você não deve fazer e o verdezinho aqui, ó, marca aquilo que você deve fazer, né, antes de ir ao empreendimento, tá, pessoal? Sim, gente, eu não sou o dono da verdade. Então, se vocês pensarem diferente das coisas que estão sendo apresentadas aqui, eu peço, né, vocês devem, na verdade, vocês têm total direito, né, liberdade para vocês comentarem aquilo que vocês acharem mais conveniente, né, se vocês discordam de algum ponto aqui. Então, deixa aqui nos comentários, né, se você concorda com essas questões que eu estou expondo aqui, e se não, né, comenta aí também para a gente adquirir mais conhecimento. Tudo isso aqui, né, gente, para conhecimento, tá? Para compartilhar conhecimento para vocês. Regras de engajamento no campo, pessoal. Isso aqui já vem antes de visitar o empreendedor, tá? Por exemplo, a investigação prévia a dados públicos, isso aí não é crime nenhum, tá? Isso não é, não, você não está faltando com transparência com o empreendedor, até porque essas informações são públicas. Fazer, né, o dever de casa. Isso aqui é o que você deve fazer antes de ir ao empreendedor, tá? Antes de ir ao empreendimento. Mapear o CNPJ, tá? E o Senai, imagens de satélite também, e processos no órgão ambiental, gente. Através do CNPJ e do Senai, vocês
vocês podem, né, vocês conseguem ter acesso a algumas informações públicas, a processos que a empresa enfrenta, né, as dores de cabeça que o empreendedor ele passa às vezes, e você vai mapear essas informações de forma inteligente, de forma organizada. E você vai estudar essas formas, e o melhor, você vai mapear, né, como você consegue resolver esses problemas. Você vai mapear essas informações, vai até o órgão ambiental, ou ligar para o órgão ambiental, no caso, e verificar o que é que pode ser feito para destravar ou resolver aquele procedimento ali. E caso não tenha nenhuma questão em aberta, nenhum procedimento administrativo em aberto aí, mas você sabe que o trabalhador, ou melhor, o empreendedor, está trabalhando de uma forma irregular, você busca, né, genericamente ali com o órgão ambiental, informações de como deve, na verdade, iniciar ou proceder um processo, tá, de regulamentação ambiental de acordo com a natureza do empreendimento ali que você vai estar mapeando para vender o seu serviço, tá? E, ó, o mapeamento de impactos, tá? Através do CNPJ, você consegue saber com que a natureza do empreendimento, com o que ele trabalha, e aí você vai levantar algumas hipóteses, né? Então, se ele trabalha com esse ramo aqui, então possivelmente ele gera X impacto ambiental, né? Tem Y aspectos ambientais, e aí você vai criando o seu roteiro, né? O seu mapinha conceitual aí para o seu fluxograma, na verdade, para quando você chegar ali no empreendedor, você já saber mais ou menos a natureza do empreendimento, o que é que você vai espera encontrar lá, beleza? Você não deve fazer, entrevistar os funcionários, né, antes do dono, isso aqui é incorreto, tá, gente? Isso é um tiro no pé, na verdade, aciona alarme de fiscalização na empresa, então o dono ele vai se fechar. Preço sem vistoria, você jamais deve fazer seu preço sem antes você conhecer o serviço. Como é que você vai, por exemplo, imagine, você vai fazer uma viagem aí, tá? Você vai visitar o Nordeste lá, vai conhecer a capital do estado de Alagoas, Maceió, e aí você não pesquisa preço de hotel, e aí você não se planeja quanto que você vai gastar com alimentação, você não programa, né, os dias, quantos dias você vai ficar lá, não programa as roupas que você vai levar para passar na praia, então você vai no escuro, e vai dar errado, tá? Pode ser até que dê certo, né, mas você vai sofrer um bocado, então é necessário você, primeiro, conhecer de fato o tamanho do problema que você vai resolver, todos os caminhos necessários, beleza? Para que você consiga passar de fato o seu preço. Você vai ver quantas horas que você vai gastar resolvendo aqueles problemas ali, os documentos necessários, né, que você vai ter que solicitar, né? Enfim, pessoal, é necessário conhecer antes, né, o empreendimento antes de você passar ali o seu preço. O papel aceita tudo. Enviar orçamento antecipado significa assustar o cliente, tá? Caro, ou pagar para o trabalho barato. Como eu falei, é um tiro no escuro. Você vai fazer uma aposta. Se você passar o preço sem a vistoria, você vai fazer uma aposta. E normalmente a aposta ou você ganha ou você perde, naturalmente, tá? Aqui, gente, engenharia da abordagem comercial, tá bom? Procedimento bem básico aqui, ó. Levantamento de bastidor, foi o que eu falei para vocês, tá? Você vai puxar a capivara do empreendedor no bom sentido, tá? Você não vai fazer nada que seja contra a lei, você não vai fazer nada que vá pôr a sua carreira em risco, beleza? Até porque você pode se queimar. Esse ecossistema da consultoria ambiental, às vezes ele pode se tornar um ecossistema, entre aspas, pequeno. Então, as pessoas têm contato umas com as outras, os empreendedores têm contato uns com os outros, então, faça, né, seja transparente, haja dentro da legalidade, beleza? Seja humilde também, tá, pessoal? Então é necessário ter bastante humildade para trabalhar e não fazer nada que venha prejudicar você e também prejudicar o empreendedor, beleza? Investigação remota, tá? De longe, no caso ali, a princípio, e a coleta de dados de inteligência ou com inteligência, que foi aquilo que eu falei, né? Pesquisar o CNPJ, saber a natureza do empreendimento, com que trabalha, né? Quanto tempo está operando, conhecer os donos, na verdade, o responsável da empresa, caso seja uma empresa que tenha só um responsável, na verdade, empresa diferente, tem um gerente que responde ali e tudo mais, conhecer o gerente, conhecer o coordenador, talvez o supervisor da área ali que esteja responsável pelo negócio, e aí você consegue levantar essas informações, né, e já ter mais ou menos uma ideia, né, consultar o órgão, assim como eu já falei, consultar os processos, caso exista, né, caso exista algum procedimento travado aí de regulamentação ambiental, talvez alguma licença de operação, tudo mais. Mas, enfim,
O primeiro contato, pessoal, vai ser a quebra do gelo, na verdade, né? Agendamento e focado em blindagem. Jamais se passar pelo auditor do governo, na verdade, ali, o cara que está querendo prejudicar a empresa. Você tem que se mostrar o anjo da guarda do empreendimento. O cara que vai livrar, literalmente, o empreendimento de qualquer problema, de qualquer situação ruim que venha acontecer, que venha a chegar, talvez, uma multa, né, uma denúncia. Você vai preparar, na verdade, o terreno e vai deixar tudo pronto ali, vai ser o resolutor, ou melhor, o cara que vai resolver todos os problemas ambientais ali da empresa. A visita, né, o diagnóstico, inspeção em loco, ou seja, em campo, tá, no local, para descobrir o passivo real ali do empreendimento. Porque com as informações ali à distância, né, remotas, você consegue formar hipóteses. E você conhecendo o local, tá, você vai saber realmente a magnitude dos impactos, vai saber o que é que você, com o que é que você vai estar lidando ali literalmente. E assim, depois de fazer o diagnóstico, vem a proposta comercial, tá, pessoal? Que é a equação final de escopo, justificativa e preço, tá bom? Onde você vai conhecer a natureza do negócio, vai identificar os problemas, na verdade, as necessidades do empreendimento, e aí com tudo isso você consegue mapear, na verdade, o tempo que você vai gastar, o que é necessário fazer, beleza? E aí você consegue passar um preço justo ali, nem caro demais, também nem barato demais, para não acabar trabalhando de graça, beleza? Passo 1, o levantamento de bastidor, gente. Dados públicos. Tá meio que repetindo aqui a informação, tá, gente? Mas é necessário só para a gente exercitar aqui, tá? Passa um levantamento do bastidor, assim como eu já falei para vocês, né? Você vai pesquisar os dados públicos ali, identificar o alvo, descobrir o nome do proprietário, né? Quem é o responsável, né? Se não o proprietário, quem é o responsável legal ali pela empresa, quem é que vai responder ali, né? Pela empresa, né? CNPJ, SENAI, né? A atividade principal da empresa. Vasculhar os órgãos estaduais por processo. Caso exista algum processo, você já tem algo ali que precisa ser resolvido, né? Que já está tramitando no caso, né? Então vai ser ainda mais bacana, mais simples de você conseguir o cliente. Geolocalização, utilizar o Google Earth, né, ou o Google Maps para mapear o terreno, né, preventivamente. Verificar, por exemplo, se existe intervenção em área de preservação permanente, né, e tudo mais. Teoria do impacto, antecipar problemas. Foi o que eu já falei para vocês. Se o alvo é um laticínio, ou uma área de extração, né, na região de Baixo Guandu, isso aqui eu utilizei a cidade que eu vivo atualmente, você já deve saber exatamente quais resíduos e efluentes e atividade costuma gerar antes de pisar lá. Ou seja, se você já vive na área, se você já conhece a empresa, se já tem os dados na mão, sabe quem é o responsável, se você já vê ali, visualiza ou consegue ter acesso ali próximo às áreas, você consegue mais ou menos ter noção daquilo que você vai precisar fazer para você resolver aqueles problemas na verdade. Beleza? Passo 2, dissecando o primeiro contato. A autoridade, olha lá. Aqui eu criei um textinho de conversação, tá, pessoal? Um contato aí com o proprietário, tá? Só para usar como exemplo. Olá, nome do dono, tá? Meu nome é Davi, utilizei, óbvio, meu nome. Como gestão e regularização, atuo com gestão e regularização ambiental. Estive estudando o setor de vocês e notei que as fiscalizações sobre descarte de resíduos, captação de água, estão apertando bastante, né? Aí vem aqui a proposta de valor. Ou melhor, o gatilho de urgência traz um problema iminente do mercado para a mesa. E aqui, proposta de valor. Ó, eu ajudo empresas como a sua, tá? E a blindagem contra multas e paralisações operacionais. Baixa fricção. Ó, gostaria de agendar um café de 15 minutinhos, bem simples, de forma bem humilde, para te apresentar como podemos garantir que sua operação rode sem dor de cabeça. Então, bem simples, tá, gente? É um passo a passo bem tranquilo, tá? Mais uma vez, adotando sempre uma postura de humildade, não de um cara que quer ali apresentar problemas. O primeiro contato, muitas vezes, é aquele ditado, né? Às vezes, a primeira impressão é que fica. É algo que abre discussão para muita coisa, mas eu, às vezes, gosto de seguir essa coisa aí, né, de que a primeira impressão sempre é que fica. Então, jamais a gente deve adotar posturas inadequadas, como pular as barreiras, né, pular as etapas, no caso, conversar às vezes com funcionários, com colaboradores ali, buscando entender como é que funciona, se tem algum problema, isso aí é errado, tá, gente?
Isso aí você não vai estar sendo transparente, tá? É bom sempre seguir o passo a passo correto, acessar aquilo que é legal, que são as informações públicas da empresa, CNPJ, quem é o responsável legal ali pela organização, e aí sabendo a natureza com que trabalha, já fica bem mais fácil de você ir tendo algumas hipóteses, né, de quais são os problemas que realmente a empresa encontra ali. E se você conseguir consultar se tem algum processo, entre aspas, né, melhor ainda, não melhor para o empreendedor, mas melhor para a gente que é consultor, que a gente consegue ver, né, ali, identificar, na verdade, a dor, a dor de cabeça ali do empreendedor e, de fato, ajudar ele a resolver isso daí, tá, pessoal? Ó, o verdadeiro tamanho do buraco. Isso aqui às vezes, quando a gente está remotamente fazendo levantamento de informações, a gente não sabe o tamanho do problema, né, que o empreendedor está passando. Então, a gente tem mais ou menos uma hipótese ali, né? Por exemplo, acima da água. Imagina isso aqui, o nível da água. Isso aqui é um iceberg. Imagina o nível da água. Acima da água, o que o papel aceita? A teoria da atividade, né, dados CNPJ, imagem de satélite, é o suficiente para agendar uma reunião. Mas não para precificar, tudo bem? Isso aqui ele fala a respeito de precificação. Esses dados iniciais aqui é o suficiente para você precificar. Ou melhor, não é o suficiente para precificar. É o suficiente para agendar talvez uma conversa inicial, mas para precificar ainda não. Porque realmente o problema está ali, escondido, oculto aos seus olhos. E você só vai conhecer quando você fazer uma vistoria. O passivo ambiental real, isso aqui, ó. Processos falhos na operação diária. O objetivo desta etapa não é vender o projeto final, mas vender ou oferecer um diagnóstico, tá? Isso é muito bom você oferecer esse diagnóstico, na verdade, para o empreendedor. Às vezes o cara não vai ter tanta noção na área ambiental, mas você falando de forma simples aqui, ó, para ele entender direitinho, oferecer um diagnóstico, né? Ao andar pela empresa, lado a lado com o dono, você descobre a realidade que o satélite, que a imagem de satélite, ou que aquelas informações prévias não te mostraram. E aí fica muito mais simples de você, mais uma vez, saber de fato onde você está entrando e você precificar o seu serviço. Passo 4, pessoal, engenharia de proposta comercial. Após entender a realidade local, o retorno ao escritório serve para estruturar a matemática de operação. A segunda reunião com o cliente deve responder a uma equação de três variáveis. O que precisa ser feito, mais por que precisa ser feito. Isso aqui você vai ter justificativa suficiente, tá? E mais quanto que vai custar. Isso aqui normalmente é o que o empreendedor vai olhar mais, né? Não pelo fato de eles não se incomodar com o que está para trás aqui, mas pelo fato com que vai pesar no bolso dele. É que precisa estar bem alinhado também, né? O que precisa ser feito? Escopo técnico, PGRS, né, licença de operação, outorga ou de água, são exemplos, tá? De forma bem genérica aqui. E por que precisa ser feito? Justificativa legal e operacional. Questão de multas, né, encargos, né, paralisação das atividades, né, tudo mais. Mas, né, quanto vai custar? A precificação exata, combinando suas horas, né, de trabalho, mais as taxas do órgão ambiental. E depois, por fim, você tem uma proposta de valor. Beleza? A prospecção é intencional, não acidental, tá, pessoal? O método está mapeado. Agora é hora de calibrar, né, o seu alvo. Então, visto isso, pessoal, vocês já têm aí, né, uma base de como vocês conseguem aí fazer a sua prospecção dos seus clientes para vocês estarem entrando na área ambiental. Para aplicar esse roteiro hoje, pessoal, qual o tipo de empreendimento, né, que você tem mais interesse em prospectar aí na sua região primeiro nesse momento? Eu listei aqui alguns simples que vai ter praticamente em qualquer cidade aí, ou região. Oficinas mecânicas, autoelétricas, oficinas de moto, carro, caminhão, enfim. Olarias, laticínios e postos de combustíveis. E aqui, qual desses aí tem na sua cidade? Responde aqui nos comentários. Fala minha tropa, e para você que chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu tenho um recado muito interessante para você. Pessoal, aqui na descrição deste vídeo vou estar deixando alguns materiais complementares, tá? Alguns materiais editáveis, sejam eles em planilha ou em documento de Word, tá? É um material que se chama Acelerador PGRS. É um material meu que eu criei, tá? Para disponibilizar para vocês. É um preço simbólico, cerca de R$ 37,90. Nesse material tem um PGRS editável em Word,
Tem uma planilha de checklist, tá? Também editável, checklist de visita técnica, o que é que você precisa saber, o que é que você precisa ver quando você vai ao empreendimento fazer uma visita técnica para a elaboração de um PGRS. Nessa planilha, nesse checklist, tem alguns itens, praticamente quase todos os itens que você precisa saber e checar na visita. Tem também uma planilha de precificação de serviço, ou seja, você que trabalha com área ambiental, às vezes tem dúvida de como precificar o serviço, precificar as suas atividades. Essa planilha ela te dá um norte, tá? Para você implementar todas as suas informações, todos os seus custos, para que você possa, ao final ali, né, de alimentar com seus custos, seus gastos, quanto que você quer ganhar, suas horas, quantos dias você vai trabalhar no mês. E essa planilha te dá um valor automático, tá? Para você passar para o cliente. É uma planilha de precificação de serviço. Tudo bem? E eu tenho também uma planilha, né, de inventário, de cálculo de resíduo sólido, tá? Inventário de resíduo sólido, para que é necessário, né, apresentar esse cálculo que o órgão ambiental ele pede quando você vai fazer a elaboração de um PGRS. Então você vai receber todos esses materiais, deu muito trabalho para elaborar, por cerca de R$ 37,90, tá bom? Aí você pode dizer, mas Davi, você falou que o vídeo, a aula era gratuita, de fato. Tem muita gente que cobra para passar essas informações que eu passei para vocês nesse vídeo, tá? E esse vídeo é só com o intuito de ajudar você que está iniciando aí na consultoria ambiental. Ou para você que já inicia e talvez não soubesse desse procedimento, desse passo a passo que muitos grandes consultores utilizam para fazer a prospecção de cliente. Tudo bem, pessoal? Então, forte abraço para você. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.